é o cúmulo de todo o absurdo. Trata-se de uma afirmação profundamente infeliz. Infeliz e até diabólica, mas defendida por uma quantidade enorme de pessoas que imagina trilhar o caminho da verdade. Afirmou Arminius: o homem pode alcançar a salvação e perdê-la depois. Quem mente, falo até sem sentir. Como alguém poderia perder a salvação? Quinto ponto do arminianismo. Se o segundo ponto afirma que Deus havia eleito os que ele sabia que aceitariam o Evangelho. Que Arminius tenha dito e tenha crido nessa hediondez é até explicável. Ele era ele. Mas que milhões, seguindo-o ou não, afirmem da mesma forma, aí já é demais. São mais de 300 anos desde que Arminius inventou essa tristeza. E por que tantos teimam em afirmar da mesma forma, quando a coisa não possui nenhuma sustentação bíblica, principalmente neotestamentária? A resposta está na própria formulação do tal ponto doutrinário. Se averigue, disse ele, o homem pode alcançar a salvação. Mas que homem já conseguiu alcançar a salvação? Qual foi o ser humano que Deus encontrou sendo digno da salvação? Não é o homem que deve alcançar a salvação. Isso não seria evangelho da graça em lugar nenhum do universo. Dar ao homem, logo ao homem, descrito pela palavra de Deus como sórdido, nojento, ímpio e destituído da glória do Senhor, a incumbência de salvar-se a si mesmo, seria a mesma coisa que pretender que um sapo levantasse voo da lagoa qual um passarinho. Deus quer que todos os homens sejam salvos, e não que todos os homens se salvem. Afirmar o que não está escrito, como se escrito estivesse, é colocar na boca de Deus o que ele jamais falou. Cuidado com isso. Deus não se deixa escarnecer. Ninguém pode perder a salvação que conquistou simplesmente porque ninguém jamais conquistou salvação alguma. Os salvos, os remidos, foram salvos, foram remidos pelo precioso sangue de Jesus e através da fé e confiança no nome do Senhor. E se Jesus salvasse alguém, para depois perdê-lo para o mundo, para a carne e para o inimigo, não haveria de merecer o título de Salvador plenipotenciário, que é o que ele efetivamente é. Arminius, em remidos sendo, e tantos quantos remidos foram e remidos são, que aqui afirmaram e pregaram de forma semelhante, devem estar procurando uma desculpa para darem no bema pela falha clamorosa que cometeram. Ninguém pode cair da graça nela estando. Não existe essa desgraça no plano salvador. Ninguém chegou à graça por si só. Ninguém subiu até a graça. A graça é que desceu até os que tiveram coragem suficiente para invocarem o nome precioso do Senhor Jesus. Para rebaterem os 5 pontos do arminianismo, reformadores reuniram-se no ano de 1618 em Dordt, na Holanda, durante 7 meses, em 154 sessões, e formularam o que ficou sendo conhecido como os 5 pontos do calvinismo, muito embora Calvino tenha morrido em 1564, portanto, mais de 50 anos antes. Os reformadores valeram-se das afirmações de Calvino, que cria na soberania absoluta de Deus, que negava veementemente o livre-arbítrio e que, é claro, defendia ardorosamente a predestinação fatalista. Os 5 pontos do calvinismo são: primeiro, o homem é totalmente corrompido e incapaz de salvar-se.
não se conserta o que está certo. Incoerência não é coisa sã. Sábio é defender a verdade. Os reformadores afirmaram, no primeiro ponto, o que a Bíblia relata como tendo acontecido. Realmente, o ser humano, nascendo com uma natureza pecaminosa, envereda pelo caminho do pecado, tão logo assume seu poder de decisão e de volição, ou sua vontade definida. O homem sempre foi incapaz de salvar-se. Claro, se houvesse capacidade do homem, ele nem se perderia, pois não chegaria a pecar. E se ele chega à perdição por pecar, como alcançaria a salvação se continua pecando? Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Isso elimina qualquer possibilidade de alguém salvar-se. Aqui, os reformadores acertaram em cheio. O segundo ponto calvinista diz: a eleição é fruto da vontade de Deus, não estando subordinada à escolha do homem. Aqui, a realidade cede terreno à especulação e à fantasia. Não existe eleição para a salvação em lugar nenhum dos escritos sagrados. Ninguém foi predestinado ou eleito para ser salvo. Os salvos é que foram predestinados ou eleitos a terem a conformação do Senhor Jesus. Das 4 vezes em que o verbo proorizo, predestinar, é usado em relação à eternidade, Romanos 8, 29 e 30, e Efésios 1, 5 e 11, foi usado em relação aos que já eram remidos, dando-lhes conta de que haviam sido predestinados a serem quais imagens daquele que os salvara, passando ele, o Senhor Jesus, a ser o primogênito, quando antes era tão somente o unigênito, o único Filho de Deus. Nós remidos fomos predestinados a termos a mesma glória do Senhor Jesus, pois teremos corpos semelhantes ao seu corpo glorioso. Nossa glória, evidentemente, será em proporção menor. Os remidos foram eleitos para a glória, foram predestinados à bênção incompreensível de co-herdeiros do universo. Mas para serem remidos, tiveram que optar, tendo ouvido a mensagem do Evangelho da Graça, pela invocação do nome do Salvador Jesus. Ei-lo que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Os defensores da predestinação fatalista, os reformadores e todos os demais, pretendem que Jesus não tenha dito o que ele disse. Mas se ele não quisesse dizer, por que o disse? E se o que ele disse não é a exata expressão da verdade, como pode ele ainda, e mesmo assim, ser o Salvador? O que faria o universo com um Salvador mentiroso? Se Deus tivesse dado seu Filho para salvar os que houvessem sido predestinados antes da fundação do mundo, por que Jesus não deixou isso claro? Que malvadeza! Prometer salvação a todo aquele que cresce, mas por trás já ter os seus escolhidos? Que malvadeza! Você é capaz de crer nisso, nobre ouvinte? É verdade? Você pode crer nisso? Tudo bem. Espere o tempo passar e prepare-se para o juízo. Deus não é Deus de confusão, sendo, no entanto, um fogo consumidor. Além disso, horrenda coisa é cair nas suas mãos. 1 Coríntios 14:33, Hebreus 10:31 e 12:29. Falhando o remido como homem, falha como homem, e sua falha será tratada como falha de homem remido, que mesmo sendo remido, carrega ainda consigo a natureza carnal. Mas falhando o remido como ministro, falha como ministro. E falhando como ministro,